Dou as boas-vindas a todos aqueles que estarão conosco nesse último encontro da nossa conferência missionária. Nós começamos com todos, falando de Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e apontando para os confins da terra. Nós fomos chamados para um propósito e unidos estaremos por uma missão. A missão que é do nosso Deus, e nós somos e seremos cooperadores, seus servos, para cumprirmos essa missão. Então, o grande desafio é que neste dia, Deus fale com você, fale conosco, e que juntos como igreja, nós possamos ir nessa direção, de levar esse evangelho desde Jerusalém, passando por Judéia e Samaria e chegando até os confins da terra. Essa é a nossa ação, esse é o nosso desafio. Aproveite este grande momento que teremos hoje juntos. Que Deus possa falar com você e comigo e juntos possamos partir com convicção, com fé, confiando no Senhor para cumprirmos a missão juntos. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos,
Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus. Saudações da Tailândia para vocês, da família Gomides. A gente está muito feliz de poder estar fazendo esse vídeo e mostrando um pouquinho de como está sendo a nossa vida aqui. A gente chegou na Tailândia no final de junho, passamos um mês com o curso de orientação na Singapura e no dia 3 de agosto nós voltamos para a Tailândia para finalmente nos estabelecermos aqui. Vocês estão vendo um pouco da nossa casa. Estamos na cidade de Lopburi, é uma cidade de 30 mil habitantes, conhecida aí na Tailândia por ser a cidade dos macacos. Nosso meio de transporte é uma bicicleta, então a gente está aí tentando ao máximo viver como os tailandeses para poder ministrar o Evangelho do nosso Senhor ao coração deles. A gente também tem a oportunidade de aprender a cultura das igrejas tailandesas. Apesar de poucas, nós vamos plantar igrejas junto a elas. Então, antes da gente já chegar aqui tentando fazer do nosso jeito, a gente está tendo a oportunidade de aprender como é o jeito deles, para que a gente possa fazer junto com eles a plantação de igreja na Tailândia. Sem a língua, sem a cultura tailandesa, a gente nunca vai conseguir ver uma igreja tailandesa sendo plantada.
É, filha. Sofia? Cadê, Sofia? Queimar! Sawadika, Pisuri! Sawadika, Jamar! Aqui é a nossa escola, o nosso prédio. E aqui é onde a Sofia vai estudar. Isso. Vamos lá? Agora é a nossa hora da saída e aqui dá pra ver um pouquinho dos missionários que convivem com a gente. Eles são de países diferentes, mais ou menos umas 8, 9 nacionalidades, e eles vão trabalhar, por exemplo, essa família do Canadá vai trabalhar com crianças portadoras de HIV positivo, eles têm um orfanato para eles. Tem uma lá dentro que vai trabalhar com comunidades mais carentes de Bangkok. O amigo Thomas aqui da Holanda vai trabalhar com universitários junto com sua esposa, Kobe. A Alison vai trabalhar com a família dela com crianças portadoras de deficiências, e eles adotaram um tailandês também, que está lá embaixo, a família dela, que também tem uma deficiência. Filho americano, e ele e a família dele vieram plantar igrejas aqui na nossa cidade, na região central. Então é uma diversidade de missionários, nacionalidades, dons e talentos juntos, estudando para que a gente possa servir muito bem aos tailandeses. E a gente pede então que vocês continuem orando pela Tailândia, por nossos estudos aqui, dessa língua tão difícil, mas principalmente pelos nossos relacionamentos, para que a gente possa compartilhar nossa fé e lançar as sementes do Evangelho nesse retorno à nova vida cotidiana depois do coronavírus aqui na Tailândia. Olá, bem-vindos à Cato Clinic, lavandaria e engomadoria. A Cato Clinic que vocês acabaram de conhecer é um meio que Deus tem usado para proclamar o nome dele. Eu costumo dizer que a minha vocação e a vocação do Leandro é servir a Cristo, é proclamar o nome dele. E os meios que ele usa para que isso aconteça, isso é com ele. Então ele já usou o Norte Verdadeiro, ele usa as nossas corridas, ele usa a vida dos nossos filhos, o relacionamento que temos com os nossos vizinhos. E agora ele tem usado a Cato Clinic também. Temos tido inúmeras oportunidades de testemunhar o nome de Cristo, não só com as nossas vidas, mas com palavras também. Então nós somos gratos por tudo que Ele já fez por meio dessa lavanderia, e queremos continuar servindo ao Senhor aqui com os meios que Ele nos der. Queremos também deixar o nosso recadinho como família. Dizer que nós temos tido um desafio bastante grande e temos muito trabalho pela frente, mas especialmente a nossa gratidão a Deus, dizer que nós estamos bem, estamos com saúde, animados, e os meninos também vão dar um alôzinho para vocês. Um beijo, Deus nos abençoe aí na borda. Beijo, que o Senhor vos abençoe e vos dê um bom domingo. É isso aí. Que vocês desfrutem dessa conferência missionária e que isso fortaleça o nosso sentido como comunidade de pregar o Evangelho até os confins da terra. Muito obrigado pelo apoio, que Deus vos abençoe. Até a próxima. Beijos! Beijo.
Meu nome é Ali e eu trabalho numa indústria no Irã. No último dia 7 de junho, eu estava navegando no Instagram e me surpreendi com um vídeo que muitos amigos estavam transmitindo ao vivo. Eu fiquei intrigado e resolvi clicar nesse vídeo. E quando eu percebi que era um culto ao vivo sendo transmitido de um país vizinho, eu me emocionei e o meu coração começou a bater mais forte no meu peito. Quando eu terminei de assistir o vídeo, eu resolvi mandar uma mensagem para a equipe que organizou a transmissão e informei para eles que há 3 anos eu buscava ouvir alguma coisa sobre Jesus. E naquele dia eu fiz a minha oração de salvação e me converti. Eu não sou o Ali e essa história não é minha, mas essa história é real e de um iraniano real, para mostrar para todos que em muitos locais nós não temos a facilidade de ouvir sobre Jesus, de ter contato com a palavra, né, porque em muitos locais é proibido professar a fé cristã. Nesse culto, né, mencionado pelo Ali, foi um culto transmitido pela ferramenta de internet, pelas redes sociais, organizadas por um grupo, e ele tinha um cunho missionário. E nesse dia, milhares de iranianos e afegãos puderam ter contato com a palavra e com o evangelho na língua local deles. E muitos ali se converteram. Então nós queríamos aproveitar essa história e convidar você, né, porque nós temos toda a facilidade para falar sobre o Evangelho, para trabalhar o Evangelho e mostrar para todos que através das ferramentas que estão disponíveis para nós, né, as redes sociais, a internet, nós podemos fazer a nossa parte, né, e alcançar os povos não alcançados, alcançar aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus, né, e até mesmo nesses locais onde a nossa fé é proibida, né, que possamos todos nos utilizar dessas ferramentas para alcançar essas pessoas que têm a necessidade de ouvir sobre Jesus. Então, que nós cristãos possamos estar juntos por este propósito e unidos para cumprir essa missão. Ouvindo essa história tão impactante, eu queria convidar vocês para orar com a gente, por esses povos não alcançados e pelos missionários que estão em missão nesses países onde nossa fé é proibida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por tanto amor e por tanto cuidado que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Amor tão grande que o Senhor entregou o Seu único Filho, Senhor, para morrer por nós. E através disso, Senhor, alcançamos a salvação, Pai. Senhor, através dessa salvação e dessa nossa crença em Jesus, Pai, nós podemos ter uma alegria e uma paz que excede todo entendimento, Senhor, independente de qualquer situação que estejamos vivendo, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, para que mais e mais pessoas possam sentir também esse amor, Senhor. Muitos povos, Senhor, não foram alcançados e nunca ouviram falar de Ti, Pai. Que o Senhor possa levantar cristãos por todo o mundo, Senhor, para levar a Tua palavra a essas pessoas, Senhor. Desperte nos nossos corações, Pai, o desejo de compartilhar de Ti. Que o Senhor possa despertar nos nossos corações o desejo de compartilhar da Tua palavra, mesmo na nossa vizinhança, ao nosso redor, no nosso trabalho, com a nossa profissão. E que essa palavra, Senhor, possa atingir a todos. Senhor, tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queria contar uma história para vocês. A Thaís era uma adolescente de uma igreja aqui no interior de São Paulo e ela estava amando Jesus e querendo que todos os seus colegas também conhecessem a Jesus. Estava tendo um campeonato de tênis de mesa na igreja, uma igreja oriental, e ela convidou todos os amigos da sala, alguns deles foram. E um desses meninos jogava muito bem, chegou na semifinal e estava indo para a final.
Só que a premiação ela ia ser dada no culto de domingo. Então um dos adversários que estavam lá para ver, ele ficou no dilema. Poxa, se eu ganhar dele, ele não vem pro culto de domingo. Se eu perder, ele pode vir. Então ele perde. E esse menino, então, que era amigo lá da Thaís, o adolescente que não conhecia a igreja, veio no domingo, ouviu a palavra, ficou sabendo que ia ter um acampamento para jovens e adolescentes, gostou da ideia, foi para o acampamento e no acampamento ele entrega a sua vida para Jesus. Hoje esse menino, ele é o diretor, é o fundador da Open Brasil, que é uma das agências missionárias brasileiras que tem trabalhado com Business as Mission. É o Sérgio Sakata, um amigo muito especial para a gente. Ele e a Fabi moram nos nossos corações. E o Sérgio, ele tá trabalhando e enviando e ajudando a conectar e treinar e conscientizar a igreja brasileira também sobre business no campo não alcançado. E ele tem feito isso de maneira graciosa, com graça de Deus, de uma forma muito competente também. E eu creio que a Thaís, aquela adolescente que estava na igreja, que fez esse convite para o Sérgio, não tinha ideia do que esse convite ia ter de impacto no mundo hoje. Mas ela foi obediente a Jesus. Ela amava Jesus, ela queria que mais gente conhecesse de Jesus. Então, seja uma Thaís, obedeça, seja você estudante na tua escola, mas seja você também a professora da escola dominical da Thaís, porque a Thaís só estava amando tanto Jesus porque ela estava aprendendo de Jesus na EBD. E a EBD só estava funcionando porque tinha uma equipe na cozinha que preparava os lanchinhos das crianças para que o tempo de lá fosse focado e que as crianças conseguissem permanecer por um tempo estendido na igreja, enquanto os pais também aprendiam da palavra na escola bíblica dominical. E você começa a perceber que Deus usou uma série de pessoas para que o Sérgio pudesse estar alcançando esse nicho e para que pessoas budistas, hindus, muçulmanas, na janela 1040, entre povos não alcançados, estivessem conhecendo Jesus hoje. Então, para todos vocês que são chamados para ficar, fiquem. Amem tanto a Jesus quanto aqueles que estão indo lá para fora. Se sacrifiquem tanto quanto aqueles que estão abrindo mão de tantas coisas para viver entre povos não alcançados. Desejem de todo o coração que o mundo todo conheça Jesus. Eu tenho certeza que Deus pode nos abençoar e nos usar para impactar esse mundo que ainda precisa tanto do Evangelho. Que Deus nos dê a coragem, a ousadia e a disposição, tanto daqueles que estão indo para o campo, como para aqueles que vamos ficar. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.
Porque se a gente não responder esse chamado agora, então quando? Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Mas quando eu penso nos 2 bilhões de pessoas que jamais ouviram sobre o Evangelho, isso faz meu coração gritar e perguntar, Deus, como? Se fizermos uma análise do número de cristãos, a força missionária e o poder financeiro da Igreja de Jesus no mundo, todas as estatísticas apontam a necessidade urgente de voltarmos os nossos recursos para os povos não alcançados. E eu acredito que isso potencialmente vai mudar a forma como fazemos missões transculturais nos próximos anos. Atualmente, 1 a cada 4 pessoas no mundo não tem nenhuma possibilidade de escutar as boas novas de Jesus. Não tem acesso ao Evangelho, não existem Bíblias, não existem igrejas ou cristãos por perto. Essas pessoas correspondem a 29% da população do planeta. No entanto, apenas 3% de toda a força missionária hoje está servindo nessas nações, onde as pessoas não têm nenhuma chance de conhecer Jesus. De todos os recursos financeiros investidos em missões, 1% é alocado para essa causa. Se colocarmos esse número em perspectiva, anualmente os americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para os seus animais de estimação do que os cristãos enviam para os povos não alcançados. Nós fazemos parte da geração que vai mudar isso. A Open existe para dar suporte às igrejas para enviarem seus missionários aos povos não alcançados por meio de negócios. Uma vez que parte desses países são extremamente fechados ao Evangelho, usamos negócios como meio de alcançá-los. Pensando nisso, a Open auxilia profissionais a usarem a sua educação, treinamento e experiência para fazer prosperar negócios lucrativos e escaláveis no mundo muçulmano, hindu e budista e fazer o nome de Jesus conhecido. Oferecemos serviço de consultoria personalizada baseado em relacionamentos para conectar profissionais que queiram usar sua profissão no campo, igrejas, mentores e investidores. Depois de uma longa jornada de profundo relacionamento e discipulado, Eric foi uma dessas pessoas que disse sim a esse desafio. Ele se mudou para a Ásia, estabeleceu sua vida lá e tem um negócio estruturado e lucrativo. Hoje ele emprega e cuida de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E também recebe profissionais cristãos que queiram fazer o mesmo. Eu acredito que, assim como o Eric, milhares de profissionais, empresários e pessoas que estão assistindo esse vídeo também vão dizer sim a esse chamado ardente e empolgante de pregar o Evangelho onde as pessoas nunca ouviram. Eu consigo ver negócios sendo estabelecidos e transformando a vida de centenas de pessoas. Nós existimos para conectar você com aquilo que Deus te chamou para fazer. Foi engraçado quando eu penso eu criança, porque eu sempre me vi como uma criança diferente das outras. Mais ou menos quando eu tinha 10 anos, minha avó era corretora de imóveis e eu visitava várias obras com ela. Ela vendia casas, apartamentos. E meu pai, um consultor, um investidor aqui na região. Eu desde muito pequeno visitava obras com ele, vivia todo esse cenário de construção civil e era algo que eu me apaixonei demais. É engraçado porque quando eu lembro das pessoas me identificando, desde muito pequeno as pessoas falavam, olha, vai ser um arquiteto, vai ser um consultor, um engenheiro civil. Então isso é muito legal. Em 2017 minha vida mudou completamente. Nós tínhamos passado já 12 dias lá no extremo sertão do Piauí. E no último momento, na última hora, um amigo meu saiu correndo na minha direção e falou, Bubu, você precisa conhecer uma realidade, você precisa conhecer uma casa. E naquele momento não era mais hora da gente visitar uma casa, de conhecer uma realidade diferente, mas eu me senti tocado, era como se algo dentro de mim falasse, olha, você precisa ir até lá, você precisa conhecer aquela família. E quando eu me deparei com aquela fachada, com aquela casa, aí que foi um choque de verdade pra mim. Falei, meu Deus, eu precisava estar aqui. Bom, quando eu entrei lá, primeiro que era uma casa que não tinha banheiro, não tinha cozinha, as paredes todas por dentro eram queimadas, ela não tinha porta, janela, todas as pessoas dormiam num colchão de casal no chão, todo imundo, com um colchão de solteiro, eram 10 pessoas dormindo ali.
E aquela realidade toda era muito diferente da minha. E todo o cenário que eu cresci, tudo que eu vivi, quando eu entrei ali dentro, eu falei, meu Deus, é isso. Isso faz sentido com tudo que eu sou. Eles não tinham nada. Na despensa deles tinha apenas um saco de açúcar para 10 pessoas. Então, assim, era uma realidade realmente muito triste, de extrema miséria. Logo que eu voltei para São Paulo, até no caminho do ônibus para São Paulo, a minha cabeça não parava de funcionar, eram vários sentimentos. Eu lembrava daquilo que eu tinha falado para a família, que eu de fato ia fazer algo por eles. E quando eu cheguei em São Paulo, meus dias foram muito difíceis, eu não conseguia dormir, porque o rosto daquelas crianças não saía da minha mente. Eu precisava mesmo responder aquilo que eu tinha feito. E eu lembro que depois de 2 semanas, a única coisa que eu tinha no meu Instagram, eu postei uma foto lá, coloquei todos os meus dados. E essa foto de uma noite pro dia viralizou. Eu lembro que eu acordei com mais ou menos 5 mil reais na minha conta, depósito de 1, 2, 3, 10 reais. E no Brasil e fora do Brasil, igrejas de fora me chamando de projeto social. E eu mesmo nem entendia o que eu era. Eu simplesmente estava respondendo a esse chamado, a essa causa. E naquele momento eu entendi, meu Deus, aqui nasceu a Construid. Em um mês depois que eu tinha postado aquela foto, a gente tinha uma ONG com 6 pessoas assinando com o estatuto, o ato de constituição, CNPJ, conta bancária. E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Não fui eu que fiz isso. A Construid, ela nasceu de uma forma muito espontânea. Quando eu pensava em mim, eu sempre pensava em alguém junto comigo. Eu sempre pensava em construir algo para alguém, não só para mim. Então eu acho que o que eu vivo hoje, tudo aquilo que eu construí, que está acontecendo hoje, é reflexo da criança que eu era. E é muito legal hoje ver toda essa trajetória, várias coisas que fazem sentido para o que a gente vive hoje. Esse é o momento que eu gostaria de convidá-los para que participemos juntos das contribuições. Contribuições, sim, financeiras. Nós temos estado juntos em muitas outras áreas. Mas, nesse momento, eu quero mostrar a importância de nos unirmos para cumprir a missão, que a missão é de Deus, mas nós precisamos de recursos. Eu sei que falar num momento como nós estamos vivendo é muito difícil, há pessoas com necessidade, sim, mas há outros que têm disponibilidade financeira e pode participar. Mesmo você que talvez possa participar com pouco, mas é importante a sua participação financeira. E somente assim, juntos como igreja, unidos, nós vamos poder cumprir essa missão. Então o meu desafio, nesse momento, é que cada um de nós possa parar e pensar como, com quanto, de que forma eu posso participar da obra da expansão do Evangelho. E você sempre precisa lembrar, começa aqui em Jerusalém, passa pela Judéia e Samaria e vai até os confins da terra. Começa a nossa volta, a nossa vizinhança. E para darmos todos os passos, nós precisamos participar juntos. E lembre-se, nós estamos hoje fazendo grandes investimentos em toda a parte de mídia, de comunicação. Nós precisamos ainda de mais recursos para que nós possamos expandir o Evangelho através da internet, que é hoje, sem dúvida nenhuma, um grande recurso para todos nós. Mas os equipamentos custam caro e nós precisamos juntos nos unir, cada um dando um pouco, cada um participando com o que pode, com alegria no coração, rendendo graças ao Senhor, porque Deus tem sido bom para conosco. Vamos juntos, vamos nos unir, vamos participar. Você sabe que a sua contribuição vai fazer diferença no desenvolvimento de todo o plano de Deus. Que Deus possa nos usar, a sua vida e a minha vida nesses momentos. Para escanear o QR Code, é só acionar a câmera do seu celular e direcionar para o QR Code. Depois que a leitura for efetuada, você será direcionado para o site da Borda e ali poderá realizar a sua contribuição de forma fácil e rápida. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois, é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas, caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou cartão de crédito. Por fim, clique em Finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o Evangelho todo
chegue ao homem todo. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Que alegria, que prazer poder compartilhar um pouco com vocês a palavra de Deus, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Para aqueles que não me conhecem, que acho que a grande maioria, a Igreja Batista da Borda do Campo foi durante muitos anos a minha casa, foi a igreja que reconheceu o meu chamado missionário, me enviou lá para uma aldeia indígena Yanomami, no extremo norte do Brasil, onde eu fiquei por quase uma década. Foi a igreja que me sustentou no campo, que orou por mim, que me amou nos momentos bons e ruins. Então nós temos uma relação muito forte, visceral com essa igreja, e louvo a Deus por ver a liderança dessa igreja e essa igreja sendo fiel na manutenção dessa herança de ter sido uma das igrejas mais fundamentais, mais importantes no Brasil no que diz respeito ao avanço missionário e à influência missionária sobre outras igrejas também. Graças a Deus por isso, esse é um legado muito importante, e eu oro a Deus e peço que essa igreja continue nessa mesma linha, nessa mesma direção que ela tem seguido. Nosso desafio hoje, nesses poucos minutos, e eu sei que eu tenho poucos minutos da sua atenção, então eu vou pedir para você tentar ficar bastante ligado, ficar comigo durante esse tempo,
é falar um pouco sobre a nossa responsabilidade missionária como igreja, a partir principalmente dos textos do Novo Testamento que falam sobre a grande comissão, a famosa grande comissão proferida por Jesus. A grande comissão é repetida 5 vezes no Novo Testamento. Atos 1:8 talvez é o mais conhecido por nós, mas por 5 vezes nos evangelhos é repetida a ordem de Jesus para que nós vamos até os confins da terra e façamos discípulos de todas as nações. Essa é uma responsabilidade missionária que está sobre nós, que está sobre a igreja e da qual nós estamos nos recordando nesse mês. Eu sei que vocês têm ouvido e pensado bastante sobre missões nesse período. E a responsabilidade é de tratar desse tema, ou de trazer esse tema à nossa mente, num período de crise que nós estamos vivendo. Não só a igreja aqui no Brasil, a igreja no Ocidente, mas toda a humanidade, nós podemos dizer assim, está vivendo um momento de crise talvez sem precedentes, por conta da pandemia e do efeito cascata, das consequências que ela traz sobre nós. E quando a gente pensa em momentos de crise vividos pela igreja, uma das primeiras cartas, um dos primeiros textos da palavra de Deus que me vem à mente é o livro do Apocalipse, é a carta do Apocalipse. Porque Apocalipse foi um livro escrito, foi ditado ali para o apóstolo João, quando ele estava exilado ali na ilha de Patmos, para uma igreja vivendo um momento de crise. Então, tem tudo a ver com o contexto nosso, e é também uma carta orientadora para a igreja em qualquer tempo e em qualquer ocasião em que ela estiver vivendo. E eu me lembrei, mais especificamente ainda, sobre um trecho do livro de Apocalipse, onde nós encontramos aquelas cartas escritas ou endereçadas para as igrejas da Ásia. Vocês vão se lembrar disso, as 7 cartas às igrejas da Ásia, e uma delas, lá no capítulo 3, uma das que estão no capítulo 3, é a carta à igreja de Laodiceia. Nós não temos tempo, não vamos ler o capítulo inteiro, o 3º capítulo de Apocalipse, e nem mesmo toda a carta escrita à igreja de Laodiceia, mas eu queria destacar 3 versículos com vocês, a partir do verso 14 ou 15 ali do texto de Apocalipse 3, sobre do que foi dito ali ao anjo da igreja de Laodiceia pelo próprio Senhor Jesus. Então, deixe-me ler aqui com você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no seu aplicativo, eu vou ler a partir do verso 14, e diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: Eu conheço as tuas obras, igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras duras do Senhor. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Palavras duras do Senhor aqui à sua igreja. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração com vocês para que Deus realmente nos guie nessa meditação que vamos fazer agora. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, te peço por cada irmão, irmã, amigo, amiga, pessoa que está ouvindo, que vai estar ouvindo essas palavras. O Senhor conhece as necessidades do nosso coração, de cada um dos nossos corações. O Senhor não precisa de intermediário, senão o Espírito Santo de Deus, para falar aos nossos corações. Então é isso que eu peço que o Senhor faça nesse momento, comigo mesmo e com as pessoas que estarão ouvindo essa mensagem, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, são palavras duras dirigidas a uma igreja numa cidade específica lá na Ásia Menor, chamada Laodiceia. E é muito interessante porque quando nós pensamos, especialmente nesse trecho que foi lido, quando o Senhor fala, vocês não são frios nem quentes, quem dera fosseis frios ou quentes, geralmente nós interpretamos essa palavra de Jesus do ponto de vista da espiritualidade, quer dizer, nós pensamos assim, a pessoa quente ou a igreja quente é aquela mais espiritual, que tem talvez manifestações um pouco mais
quentes, né, no momento do louvor, que falam ali um aleluia no meio da pregação, que cantam com as mãos levantadas no momento do louvor, uma igreja mais avivada, uma igreja mais quente. Uma igreja mais fria, uma pessoa mais fria, já é um pouco mais comedida, mais silenciosa, mais conservadora nas suas atitudes, etc. Mas esse texto não tem absolutamente nada a ver com isso. Para nós compreendermos essas palavras de Jesus, como em qualquer outra parte da palavra de Deus, nós precisamos entender o contexto, né? O contexto histórico ali imediato onde ela foi escrita. E essa carta escrita a Laodiceia, ela é endereçada a uma igreja numa cidade próspera, ali na região da Ásia Menor, que ficava próximo ou na mesma região de duas outras cidades. Uma cidade mais ao norte, que era a cidade de Hierápolis, uma cidade bastante conhecida. Aliás, essas duas cidades, tanto Hierápolis ao norte quanto Colossos ao sul, eram até mais conhecidas do que Laodiceia. Hierápolis ao norte era conhecida principalmente pelas suas águas quentes, águas termais, que, como nós sabemos, ainda hoje existe isso, mas naquela época muito mais, elas eram tidas por fins terapêuticos, quer dizer, as pessoas que tinham ali problemas de saúde, reumáticos, etc., elas procuravam, então, essas águas termais de Hierápolis com fins medicinais, com fins terapêuticos. Ao contrário disso, a cidade de Colossos, que ficava ao sul, também bastante famosa e conhecida, ela era conhecida por suas águas frescas, águas frias. Então a cidade de Colossos, ela era procurada, por exemplo, naquele tempo do verão, né, para o veraneio, com essa finalidade das famílias, etc., passarem ali um tempo de lazer e de refrigério nas águas frescas de Colossos. Até dizem que na entrada da cidade de Colossos havia os dizeres, lugar de refrigério, porque essa era a função, vamos dizer assim, daquela cidade, para a qual aquela cidade era procurada. A cidade de Laodiceia, no entanto, e nós poderíamos parafrasear mais ou menos o que Jesus está querendo dizer aqui, ela tinha águas que não eram quentes nem frias, eram águas mornas, e o que Jesus está dizendo para ela é o seguinte: vocês não têm nem essa função terapêutica, medicinal das águas quentes de Hierápolis, e nem tampouco vocês têm essa função de refrigério agradável, de refrescância da cidade de Colossos. Ou seja, as suas águas mornas, elas não têm função alguma, elas não servem para nada. Portanto, vocês se tornaram inúteis. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Vejam que a análise que Jesus está fazendo aqui da igreja de Laodiceia era uma análise do ponto de vista funcional, da sua funcionalidade. Sempre que eu trago isso à discussão, à pauta, eu percebo que algumas pessoas reagem de modo um pouco negativo a essa colocação, pelo seguinte, porque nós temos, às vezes, a tendência de focarmos mais naquela perspectiva da nossa relação com Deus, que é mais contemplativa, que é mais de gozar da presença do Senhor, que é mais baseada na nossa identidade como filhos de Deus, como servos de Deus, e não na nossa funcionalidade, naquilo que nós podemos fazer para Deus, naquilo que nós podemos entregar para Deus. Aliás, eu creio que todos já devem ter ouvido uma ou outra pregação devocional nesse sentido, dizendo: descanse no Senhor. A nossa posição em Cristo, ela é garantida por quem Cristo é e pelo que Ele fez, pelo sacrifício de Cristo, e não pelo que nós podemos fazer ou entregar para Ele. Portanto, a nossa salvação, por exemplo, ela está garantida. Nós não podemos perdê-la, não há nada que nós possamos fazer para perdê-la. Então, descanse no Senhor e desenvolva com Deus uma relação muito mais contemplativa do que funcional. Essa palavra é totalmente verdadeira e eu subscrevo, eu coloco, assino embaixo dela, e acho que muitos de nós, na loucura dos tempos modernos, do mundo moderno, da vida moderna, precisamos constantemente ouvir essa palavra e nos lembrar dessa verdade. Aliás, há um texto em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nos lembram muito bem da nossa posição em Cristo. E lá em Efésios, Paulo, à igreja dos Efésios ali,
ele traz essa verdade de que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, não é nada fruto de nós ou que parta de nós, mas é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem de obras, não é nada que nós possamos fazer para que ninguém se glorie. Ou seja, ratifica isso que eu disse agora há pouco. A nossa posição em Cristo está garantida em quem Cristo é e no sacrifício que Ele fez. Nada mais verdadeiro do que isso. Por isso nós não temos com Deus uma relação baseada em méritos e deméritos. Quer dizer, se nós fazemos as coisas certas, se nós produzimos o que Deus quer, Deus nos aceita, Deus nos aprova e nos recebe. Se nós deixamos de fazer isso, ou se cometemos pecados, ou se somos infiéis, então Deus, Ele nos coloca no banco, vamos dizer assim, ou Ele deixa de nos abençoar de alguma maneira. Não. A nossa relação com Deus é baseada única e exclusivamente no sacrifício de Jesus e em quem Ele é. Mas, e há sempre um mas nessa história, e o mas é a minha ênfase de hoje, por isso eu preciso enfatizar mais ainda esse mas, é que essa não é toda a verdade. Ela é uma parte fundamental da verdade, mas ela não é toda a verdade. Vejam que o tema da nossa meditação desse dia, ele é a nossa participação e o nosso compromisso com a missão de Deus, o nosso comprometimento com a missão de Deus. E numa análise honesta, histórica, cuidadosa, e vocês devem estar ouvindo isso de outras fontes, é fato que nós, como Igreja de Jesus, estamos aquém do cumprimento da grande comissão, por exemplo. Nós temos ainda hoje, no tempo em que nós vivemos, cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar do Senhor Jesus. A proclamação querigmática, que é a mensagem do Evangelho sendo dita, sendo proclamada de modo inteligível, ela não aconteceu ainda a cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo. São mais de 7 mil povos não alcançados. Isso significa que eles não têm uma igreja suficientemente forte para evangelizar o seu próprio povo. Então, esse é o critério que nós chamamos de eclesiástico para povos não alcançados. São mais de 7 mil na Terra. São mais de 3 mil povos que nós chamamos de não engajados. O que isso significa? São povos que não apenas não ouviram do Evangelho, mas não têm nenhuma possibilidade de ouvir do Evangelho, porque não existe nenhuma forma de pregação, seja por mídias, seja a presença de alguém, nenhuma forma deles ouvirem, e todos os dias são milhares e dezenas de milhares de novas pessoas nascendo nesses contextos. Portanto, em relação ao nosso cumprimento da grande comissão, que é o que nós chamamos de missões, e vejam que eu usei o termo no plural aqui, missões no plural, diz respeito à nossa participação na missão de Deus, no que confere à grande comissão, porque a missão de Deus no singular é mais ampla do que as missões no plural. As missões, a proclamação do Evangelho onde ele ainda não foi ouvido, é uma parte da missão de Deus, a missão que Deus tem na terra. E nós estamos aquém no cumprimento das missões, no alcance do Evangelho e no surgimento de discípulos de todas as nações, e nós estamos aquém no cumprimento da participação na missão de Deus. Não sei se você já ouviu essa questão de singular e plural, mas ela é importante porque ela nos lembra de que Deus tem uma missão. Então, nós não temos uma missão. Não é que a Borda tem uma missão, eu, cristão, tenho uma missão. Nós não temos uma missão. Deus tem uma missão. A missão é dele. Deus tem uma missão. E como dizia um importante missiólogo chamado David Bosch, sul-africano, ele dizia que Deus tem uma missão e a missão de Deus é que nos tem. Entendem? Nós não temos uma missão, a missão é que nos tem. Ou seja, a nossa existência, o nosso fôlego de vida, a nossa vida, ela existe, ela serve para cumprimento da missão de Deus. Nós somos mão de obra de Deus no cumprimento da sua missão. Nós somos operadores de Deus no cumprimento da sua missão. É para isso que nós existimos. Deixa eu dar uma pausa aqui, dizer uma coisa para vocês. Não existe lugar pior no universo do que aquele ambiente onde nós nos damos conta
onde nós imaginamos que a nossa existência não tem sentido, que ela não tem propósito. Sabe aquela pessoa que chegou ao limite de um processo depressivo, de um problema pessoal, e ela, sinceramente, não consegue enxergar um motivo para a sua existência, um motivo para a sua vida? Para que tudo isso, afinal de contas? Para que eu existo? E essa terrível constatação é que leva muitas pessoas, e cada vez mais pessoas, a um índice crescente disso no mundo hoje, de suicídio, ao suicídio, a tirarem a própria vida, porque elas não enxergam propósito, sentido na sua existência. Eu queria dizer para você, e talvez se você se lembrar disso aqui que eu vou dizer agora, já vai ser o suficiente, mas lembre-se do que eu vou dizer, grave isso na sua mente, no seu coração. O sentido da nossa existência é vocacional. O sentido da minha existência é o que nós vamos fazer em prol da missão de Deus. Como Deus vai usar a sua e a minha vida para, de alguma maneira, executar, realizar a missão dele na terra. Esse é o propósito da nossa existência. Por isso, vocação é um tema tão importante. Porque vocação diz respeito a o que eu nasci para fazer. Eu estou aqui nesse mundo, nessa cidade, nessa empresa, nessa comunidade de fé, nesse bairro, seja onde for, com qual propósito? Para quê? Deus tem um propósito, pelo fato de você estar onde você está. E há algo referente à missão dele na terra que ele quer realizar através de você. Quando Deus nos criou, Gênesis capítulo 1, Deus já deixou claro para nós, seres humanos, o que nós deveríamos fazer. É muito interessante que muita gente pensa que o trabalho ele é consequência da queda, né? Não sei se já ouviram isso, mas é mais ou menos assim, Adão e Eva estavam lá no paraíso, no jardim do Éden, eles desfrutavam do jardim, comiam dos frutos, aproveitavam a natureza, e depois eles pecaram, em Gênesis capítulo 3, e por causa do pecado eles tiveram que começar a trabalhar. Isso é uma compreensão falsa do trabalho. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, antes da queda, ele já confere a ele tarefas, funções. Ele fala sobre administrar a criação, ele fala sobre multiplicar-se e encher a terra, que não diz respeito só a ter filhos, e encher a terra de filhos, mas também de multiplicar por sobre a terra uma cultura do reino de Deus. É interessante, nós, como Igreja de Jesus, como povo de Deus, historicamente deixamos de criar cultura, gerar cultura. Cultura é uma coisa que não é externa e coercitiva a nós, não é uma coisa que vem sobre nós e nos é imposta. Cultura é algo criado pelos seres humanos. Nós, como sociedades, como seres humanos, nós somos seres geradores de cultura, criadores de cultura. Mas nós, povo de Deus, ao invés de criarmos cultura, quer dizer, um jeito de ser parecido com Deus, um jeito de ser, que é o jeito de ser do reino de Deus, nós vamos assimilando cultura que é criada por outros segmentos humanos e trazendo inclusive para dentro da igreja. Então, gerar cultura e espalhar essa cultura do reino de Deus pela terra é parte do nosso trabalho. Depois lá em Gênesis 12, Deus chama Abrão, aquele homem ali da antiguidade, e fala: saia do lugar onde você está, você e a sua família, sai da tua parentela, da tua terra, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, que você não sabe, eu vou fazer uma nação de você, que será o meu povo, o povo de Deus, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja que a grande comissão não é uma coisa nova que Jesus traz lá no Novo Testamento, ela é uma continuação do que Deus já vinha dizendo no Antigo Testamento. Nós, como povo de Deus, somos responsáveis por espalhar o conhecimento de Deus pela terra, para que as famílias da terra, de todos os povos, tribos, línguas e nações, sejam abençoados por Deus, porque essa é a missão de Deus. Reconciliar com Ele todas as coisas, abençoar. Jesus andava pelo mundo, pela Galileia, por aqueles lugares, curando as pessoas e fazendo o bem, diz a palavra de Deus, e dizendo: o reino de Deus está próximo. A gente pensa que o reino de Deus está próximo no sentido escatológico, né? Quer dizer, daqui a pouco Jesus vai voltar ou Deus vai vir implementar o seu reino político sobre a terra. Mas não é isso que Jesus está dizendo.
Ele está falando do ponto de vista geográfico. O reino de Deus está próximo porque ele já está entre nós. Ele já está disponível aqui na terra. E ele é vivenciado, ele é dito, ele é vivido pelo povo de Deus. Ou assim deveria ser. Então nós somos esses embaixadores do reino de Deus, outro termo que a Bíblia usa, para que por meio de nós a missão de Deus na terra se estabeleça. A igreja de Laodiceia deixou de fazer isso. E por deixar de fazer isso, ela se tornou inútil. A igreja de Laodiceia era uma igreja próspera, rica, numa cidade rica e abastada. Você pode ler o restante do capítulo e o contexto, você vai perceber isso. Mas a despeito de tudo isso, ela havia perdido a sua função, perdido a sua funcionalidade. E por isso se tornado inútil ao Senhor. E há um convite para que ela retorne, porque há essa possibilidade de retornar. Na graça sempre há uma possibilidade de retorno. A graça é esse ambiente dos eternos recomeços. Não importa que mal você fez, que tipo de pecado você cometeu, o quão longe você está do propósito de Deus. Pela graça, todos os dias é momento de retornar. Por isso que no final do capítulo ele diz: eis que estou à porta e bato. Não é do incrédulo, é da igreja. Estou à porta e bato. Se você me deixar entrar, novamente nós vamos conversar e vamos ajustar os seus caminhos. E a sua vida vai voltar a fazer sentido. Momentos de crise são momentos de rever essas questões. Quando está tudo bem, quando está tudo próspero, quando a gente não tem problema nenhum, a gente tende a se tornar autossuficiente e se esquecer do Senhor. E se esquecer da missão do Senhor. Mas a missão do Senhor é o motivo da nossa existência. Então você pode estar muito bem financeiramente, abastado, com saúde, tudo certo, tudo em paz, e a sua vida não fazer sentido. Porque o sentido da nossa vida está em cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos criou. Efésios capítulo 2 tem os versículos 8 e 9, mas tem o versículo 10. E nós pouca atenção damos para o versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: nós somos feitura de Deus. A palavra aí é poema, a palavra para poema, somos poema de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, dizem a maioria das versões aí, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa tradução para boas obras não é uma boa tradução, creio eu, porque a palavra e o termo erga, que é do grego ergon, né, essa palavra para obras, ela pode de fato ser compreendida como boas obras, no sentido que a gente imagina, né, de ajudar a velhinha a atravessar a rua, fazer o bem para alguma pessoa, dar uma esmola, né? Então isso é o que a gente chama de boas obras, é um sentido assim meio kardecista, né, do termo. Mas a palavra, o vocábulo, ele diz muito mais do que isso. Ele pode ser traduzido e interpretado, e creio eu aqui que ele deva ser, para afazeres, atividades, para trabalho, para ocupação, para desempenho profissional, para tudo isso. E o que eu creio que o Senhor está dizendo para nós aqui por meio do apóstolo Paulo lá em Efésios é: vocês são criação minha, eu fiz vocês, eu criei vocês, e eu fiz vocês com um propósito, eu fiz vocês para trabalharem, eu criei vocês para o trabalho, para trabalhar. Uma tradução um pouco mais séria, né? Mas vamos pensar um pouco sobre ela. E esse trabalho para o qual eu criei vocês para fazerem, eu pensei nele, eu o imaginei antes mesmo de fazê-los, de criar vocês. Isso não é uma fala isolada na palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 2 nos fala um versículo que eu estou tentando me lembrar agora, que fala sobre sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisas bonitas e boas de se ouvir, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com a finalidade de, com o propósito de, olha aí a funcionalidade, olha aí a função, a fim de proclamardes as virtudes, as verdades, as bondades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro 2,9. Finalidade para a nossa existência, sermos proclamadores, sermos espalhadores do Senhor Jesus, do Evangelho,
com tudo aquilo que o Evangelho representa e significa. Esse é o motivo da nossa existência. Por isso que eu acho que o fato de nós estarmos aquém no desempenho da nossa missão, inclusive das missões, tem muito mais a ver com um problema de funcionalidade, um problema funcional, do que com um problema de compreensão bíblico-teológica ou um problema de obediência simplesmente. Claro que isso tudo está ligado, mas eu creio que tem muito mais a ver com uma questão de funcionalidade, de nós entendermos o motivo da nossa existência. Porque essa questão missionária, nos últimos 200 anos, um pouco mais, nós passamos a tratá-la de uma forma muito restrita, uma compreensão muito restrita de como isso funciona, e quase que relegada única e exclusivamente para aquela experiência que nós encontramos da igreja de Antioquia, em Atos capítulo 2. Nós imaginamos que missões é uma coisa assim, Deus chama alguns poucos para serem missionários, e aí a igreja é responsável, como aconteceu lá em Antioquia, com Paulo e Barnabé, né? A igreja é responsável por reconhecer o chamado, por abençoar, impor sobre eles as mãos e enviá-los para pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. E aí sustentá-los enquanto eles fazem isso durante os anos. E para nós, missões é isso. E claro que existe a vocação apostólica, verdadeiramente apostólica, nos termos do Novo Testamento, que são esses que nós chamamos de missionários, alguns que Deus chama especificamente com a vocação apostólica, eu chamo de apostólica, e creio que o Novo Testamento reconhece dessa forma, para serem enviados aonde Cristo ainda não foi anunciado. E Paulo fala isso muito claramente em Romanos capítulo 15. Eu me esforço por pregar o evangelho por causa da minha vocação, do meu chamado, eu me esforço por pregar o evangelho aonde Cristo não foi anunciado ainda, aonde ele não é conhecido. E a responsabilidade da igreja, de fato, é reconhecer essa vocação e enviá-los. Mas a gente constrói muito mais coisas em cima dessa verdade da palavra de Deus do que deveríamos de fato. Primeiro, porque essa experiência exatamente dessa forma aconteceu ali em Antioquia. Depois Paulo e Barnabé, eles até inclusive nem ficam juntos mais, cada um vai para um lugar diferente. E Paulo faz a primeira viagem missionária, retorna, dá o seu relatório para Antioquia. Depois ele vai para a segunda, para a terceira viagem missionária e ele vai de outras formas. Ele vai ligado a outras igrejas que ele mesmo vai plantar, ele tem pessoas, até viúvas, que cuidam, ajudam no sustento dele para que ele possa se dedicar ao ministério em algumas ocasiões. Em outras ocasiões, ele vai trabalhar na sua profissão de fazer tendas. E ele vai, inclusive, não só se sustentar, mas sustentar também a sua equipe. Enfim, são diversas dinâmicas no Novo Testamento relacionadas ao cumprimento da grande comissão. Mas o que eu queria dizer, além disso, porque Deus vai continuar chamando os missionários que vão ser enviados nesse modelo, e a igreja vai continuar sendo fiel em reconhecê-los e enviá-los, não tenho dúvida. Isso tem que continuar acontecendo e vai continuar acontecendo. E há lugares do mundo que só vão ser alcançados dessa forma e seguindo esse modelo. Mas isso é muito pequeno, perto do que nós, como povo de Deus, que não temos esse chamado missionário do apóstolo Paulo, devemos fazer. Muito mais do que isso. Lá em Gênesis, quando Deus dá aquela ordem a Adão e Eva sobre o que eles deveriam fazer, qual trabalho eles deveriam desenvolver, depois a humanidade vai se desenvolvendo, vem a queda lá no capítulo 3, e mais para frente, no livro de Gênesis, nós vemos o surgimento das profissões. Se você não viu isso, volte lá, dê uma olhada em Gênesis capítulo 2, ali em diante, você vai ver que começaram a surgir aqueles artífices, aquelas pessoas que criavam gado, aqueles que trabalhavam com ferro, com metais, as profissões, os músicos, as profissões vão surgindo. Essa diversidade de ocupações, de profissões vão surgindo. E a ordem do Senhor é a mesma para todos. Porque a missão de Deus é a mesma. E nós somos operadores da missão de Deus de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, quando lá em Efésios 2:10, Deus diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para o trabalho que Deus de antemão planejou que fizéssemos, eu queria fazer você pensar um pouco que talvez você tenha uma responsabilidade maior por meio do trabalho que você já exerce hoje do que você imagina.
Talvez o seu trabalho não sirva única e exclusivamente para você ganhar a vida, ganhar o seu sustento, sustentar a sua família e poder ofertar na igreja para missões e poder sustentar os missionários que vão participar da missão de Deus e proclamar o Evangelho. É muito mais do que isso. O seu trabalho é a sua missão. Aquilo que você faz é aquilo que você deve fazer para desempenhar a missão de Deus na Terra. Deus vai operar a missão dele na Terra, no tempo e no espaço, por meio do seu trabalho, da sua ocupação. Muda completamente a nossa compreensão de tudo. Eu digo que, para muitas pessoas, que talvez a sua expectativa não deva ser se Deus tem algo diferente para você fazer. Será que Deus quer que eu deixe o meu trabalho, que eu passe a fazer alguma coisa que eu não estou fazendo? Talvez a pergunta não seja essa. Talvez a pergunta seja, será que eu não devo ressignificar aquilo que eu já faço? Aquilo que eu já faço, fazer a partir da perspectiva de que eu faço para Deus e que Deus quer fazer por meio de mim aquilo que eu já tenho feito há tanto tempo, que eu já tenho experiência, já sei fazer muito bem. Dessa forma, a missão de Deus vai ser operada sobre a terra. Há um fenômeno crescente, agora não por causa da pandemia, do momento que estamos vivendo, mas crescente no Ocidente e no Brasil, que nós chamamos de diáspora. Profissionais, estudantes indo para o mundo todo, para diversos lugares, inclusive lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, onde politicamente nós temos barreiras à presença de missionários, mas onde profissionais e estudantes têm acesso. E nós temos cristãos, pessoas da nossa igreja indo para esses lugares o tempo todo, por motivos acadêmicos, profissionais, mas nós como igreja, por algum motivo, não reconhecemos que eles estão indo para desempenhar a missão de Deus onde eles estão indo, que eles estão indo para proclamar o Evangelho, para sinalizar o reino de Deus. Nós não enviamos, nós não oramos por eles. Nós que vão, aqueles que vão, não vão com essa consciência vocacional, missional. Nós precisamos mexer com isso, nós precisamos mudar isso. Nós não vamos alcançar os 3 bilhões de pessoas no mundo unicamente por esse modelo que nós chamamos tradicional de missões, baseado no modelo da igreja em Antioquia. Não será suficiente. Não vai ser dessa forma que nós vamos alcançar o mundo com o Evangelho e com a sinalização do reino de Deus. Vai ser quando todos nós cristãos, discípulos de Jesus, entendermos que o motivo da nossa existência é fazermos o que fazermos com uma consciência e com uma perspectiva missional, entendendo que Deus está operando a missão dele no mundo por meio de mim e de você. Eu queria fazer um convite para finalizar, para que você pense um pouco, invista um tempo em oração com o Senhor e talvez conversando com um irmão, uma irmã, com alguma pessoa próxima, acerca daquilo que você já faz, daquilo que você já está fazendo, e pensando e perguntando para Deus se o que você faz, aonde você gasta a maior parte do tempo da sua vida, no seu trabalho ou no seu estudo, você faz a partir de uma perspectiva missional. Você entende que isso é para ser feito como uma extensão do braço de Deus na terra. E talvez isso vai levar você até a outros lugares. Porque talvez você vai pensar, bem, a minha profissão, eu não preciso exercer exatamente aqui onde eu estou. Eu posso exercer em outros lugares da terra. Talvez as condições sejam diferentes, talvez eu até ganhe menos ou ganhe mais, não importa. Mas por causa dessa consciência missional, eu vou para aquele lugar onde não existe uma igreja forte o suficiente para evangelizar o seu próprio povo. E é lá que eu vou fazer o meu trabalho, desenvolver a minha vida familiar, minha vida profissional, minha vida acadêmica. Eu vou estudar numa universidade em um outro país, fazer um intercâmbio, alguma coisa assim. A igreja não precisa reconhecer um chamado apostólico e enviar você para que você faça isso. Mas é à medida em que o povo de Deus ganha essa consciência e se espalha pela terra, que o reino de Deus é sinalizado, que o evangelho é proclamado, que o nome do Senhor Jesus é conhecido. Eu queria compartilhar com vocês, e vocês vão poder assistir a um breve vídeo agora, bastante interessante, não perca, sobre um pouco do que nós temos feito ministerialmente aqui em Maringá. Deus tem nos usado de diferentes maneiras, continuamos dirigindo a área transcultural da CEPAL, inclusive com alguns missionários da Borda, trabalhando conosco em 9 países, tem sido uma bênção nesse modelo tradicional de missões, muito mais
dentro desse modelo ali da igreja de Antioquia. Mas Deus tem nos dado outras frentes de trabalho e uma delas é a unimissional. Eu queria que você conhecesse um pouco da proposta da unimissional, que tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Encontrar o nosso papel no mundo, encontrar o sentido da nossa existência. Sentido nos dois sentidos, no sentido de significado e no sentido de direcionamento, para onde eu vou. Tanto o significado da nossa vida, quanto o direcionamento para onde nós devemos ir, encontra resposta na vocação, naquilo para o qual Deus nos criou. Deus abençoe, eu estou à disposição de vocês e tenho certeza que essa igreja ainda vai viver dias muito especiais, cumprindo o propósito para o qual o Senhor a designou e sendo bênção na vida, não só de pessoas, mas de nações. Deus abençoe. Alguma vez você já parou para se perguntar por que eu faço o que faço? Ou será que Deus se importa com a minha profissão? Carreira, posições, remuneração. Tem que ter mais. Afinal, se eu tomei a decisão de ser um discípulo, de levar a mensagem da salvação, será que essas 40 horas semanais não estão sendo em vão? Tem que ter mais. Mais que rotinas normais, mais que reuniões formais, mais do que gastar meu esforço em atividades convencionais que terminam em objetivos individuais. Eu quero mais. Por isso, fui buscar o único que tem a resposta. Aquele que me desenhou. Aquele que tem os meus dias na palma de suas mãos. Que tem pensamentos a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Vamos voltar lá para o começo. Gênesis. Veja o que ele fez. O Deus que criou o céu e a terra, o dia e a noite, a lua e o sol, é o mesmo Deus que formou o homem. Mas este foi criado à sua imagem e semelhança, chamado para se multiplicar e governar a terra. Sim, é assim que Deus nos vê desde o início, como a coroa da sua criação. Então deixe de trabalhar por um salário, trabalhe por um propósito. Não estude simplesmente para subir a escada corporativa, estude para desenvolver quem você nasceu para ser. Ele vem fazer novas todas as coisas. Então vamos tomar parte nessa missão. Vamos restaurar a economia. Vamos fazer nova educação. Vamos manifestar a sua justiça na política. Vamos fazer obras maiores na comunicação. Vamos revelar a glória dele na ciência. Vamos redimir a família. Vamos expressar o reino nas artes. Pelos pacientes que serão impactados em seu consultório, pelos clientes que ao entrar em seu escritório terão suas vidas transformadas, pelos alunos que terão suas mentes capacitadas para conduzir a nação. É por ele, é para ele. E se somos a coroa da sua criação, está na hora de coroarmos o Rei dos Reis. Por que eu faço o que faço? Bom, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas por quem? Estamos chegando ao momento muito importante dos nossos encontros. Depois de 5 encontros, ouvindo sobre vários desafios, agora chegou o momento de nos posicionarmos. Eu sei, talvez você esteja dizendo, mas você talvez seja um adolescente, dizendo assim, eu ainda preciso me preparar, preciso estudar. É verdade, comece a estudar, mas você tem a grande chance de dizer, Senhor, usa a minha vida. Talvez você esteja já cursando a faculdade, mas você ainda está inseguro. Como será o meu futuro? O que eu vou fazer? Como eu vou desenvolver a minha vida profissional? Mas você também tem a oportunidade agora de dizer, Senhor, usa a minha vida. Ainda sou solteiro, posso conhecer diversos lugares, países. Talvez
Peça a Deus que lhe dê uma companheira que siga com você o grande desafio de cumprir a missão de Deus, de anunciar o Evangelho em outros lugares. Talvez até aqui na nossa Jerusalém, Judeia, Samaria, mas diga, Senhor, usa minha vida, eu quero te servir, eu tenho dificuldades, eu não sei se eu consigo fazer todas as coisas que eu olho e contemplo e sonho, mas o Senhor pode me fazer forte, eu me acho fraco. Eu sei que você está sentado aí no sofá, descansando, dizendo, eu já estou na minha terceira idade. Meu tempo passou, mas eu quero dizer que não necessariamente. Quando Deus quer, Ele levanta uma pessoa que está no sofá e leva essa pessoa a cumprir uma missão específica que Ele tem determinado. Então você também pode, você que é vovô, você que está aposentado, vai dizer, pronto, o meu percurso está terminado. Não, talvez agora, como aposentado, você diga, Senhor, eu não sei quantos anos eu ainda tenho, mas eu quero te servir, usa a minha vida. E eu quero fazer uma experiência com vocês agora, nesse momento. Eu não sei exatamente onde você está, se você está no seu quarto, no seu escritório, ou na sua sala, eu quero desafiá-lo a se posicionar diante de Deus, tomar uma decisão. Se você estiver sentado agora, eu peço que você fique em pé, dizendo, Senhor, fazendo essa oração. Seja você adolescente, jovem, já casado com filhos, já com a sua família constituída, mas Deus falou com você através desses encontros. E agora é hora de você dizer, Senhor, aqui estou, usa a minha vida. Eu não sei como, eu não sei em que lugar, mas eu quero te servir. Eu quero usar os meus anos ainda nas tuas mãos e servindo ao Senhor. E eu quero dar essa oportunidade agora, que você tome essa decisão e eu quero orar com você. E nesse momento eu vou pedir licença, eu quero me ajoelhar aqui na minha sala e que você também aí, se tiver liberdade, ajoelhe-se diante de Deus, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos usar juntos para cumprirmos a missão que é do Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, Tu nos conheces. Tu sabes perfeitamente qual é a nossa real situação. Talvez o Senhor esteja nos chamando primeiramente para nos reconciliarmos contigo. Talvez seja um momento de confissão, de perdão, de dizer, Senhor, aqui estou. Então eu peço nesse momento que o Senhor visite profundamente a sua vida. Seja você um adolescente, um jovem, uma criança até, que o Senhor é poderoso para falar com cada um de nós. Que o Senhor visite aquele mais experiente, que talvez tenha muita disponibilidade, que tenha mais recursos, que o Senhor possa usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, na obra que é dele. Precisamos estar juntos, unidos, neste chamado, para nós cumprirmos também juntos essa missão. A missão que é de Deus, mas nós somos seus cooperadores. E eu peço a Deus que o Senhor cele, o Senhor, a partir desse momento, conduza cada um de nós no avanço, no cumprimento da missão que é do Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. A equipe executiva de Missões da Borda estará preparada para receber o seu contato através do e-mail missões@borda.org.br ou você pode
nos procurar também pelo telefone 4332-2008, que é o nosso WhatsApp. Que Deus continue dirigindo a sua vida, a nossa vida, e que possamos juntos prosseguir nesta missão. Louve ao Senhor todas as nações, e todos os povos lhe deem louvor. Alegre-se em Deus, toda a terra, é bom dar louvor. Cristo é o Senhor que nos liberta, é bom dar louvor. Vamos louvores cantar, ao Senhor exaltar, e dos seus feitos falar. Cristo, Cristo. Alegre-se em Deus, toda a terra, é bom dar louvor. Cristo é o Senhor